Dear Saints, we'd like to continue. Queridos santos, gostaríamos de continuar como temos feito semana após semana a nossa comunhão com relação a essa questão de tomar Cristo como vida e de como tomá-lo em maneiras mais práticas. E uma maneira prática é nos lembrarmos que Ele é a videira. E como que nós podemos participar dele como a videira, com todos os nutrientes fluindo por todos os ramos. Ele como a fonte para dentro de nós como os ramos, para que possamos florescer, para que possa haver um florescimento, ou dar fruto, e a expressão da videira, as riquezas da videira por meio dos ramos, para que a própria videira possa ser satisfeita e glorificada. E também, quem quer que manifestemos pelo arranjo do Senhor, eles também serão atraídos e satisfeitos. Na verdade, eles estarão bebendo daquilo que resulta da videira e do rio divino e do alimento. O que vem para nós com todos os seus atributos envoltos, incorporados, comprimidos nele. E nele, quando eu sei, eu quero dizer em todas as suas virtudes. Então, isso é tão atrativo para nós, tão atraente para nós, e vai fazer com que nós lancemos mão da videira. A maneira prática de gostaríamos de continuar a nossa porção de desfrutar essa videira, a maneira prática é por meio dessa questão de comê-lo como a realidade da palavra. Ele é o Logos que está aqui, a palavra constante, instantânea. Mas essa palavra constante, instantânea, ela se tornou uma palavra viva em nosso ser. Assim como em João 5, 39 e 40, João capítulo 5, 39 e 40, os fariseus pensavam que eles estavam fazendo o que Deus queria e que eles estavam pesquisando as Escrituras. Mas o Senhor disse para eles, e elas testificam com relação a mim, assim como ele estava com aqueles em Lucas 24, aqueles dois que estavam descendo para Emaús. Isso significa que eles estavam deixando Jerusalém, e aquilo significa simbolicamente, ou pode tipificar ou significar que eles estavam, termos do Novo Testamento, estavam deixando a vida da igreja, estavam saindo da vida da igreja. E o Senhor, ao invés de condená-los, o Senhor, com uma palavra viva, se uniu a eles e andou com eles e falou com eles, mas até que ele não partiu o pão, os olhos deles foram abertos, que eles perceberam, é o Senhor. Eu espero que essa curta palavra nos encoraje a entrar nessa palavra constante, instantânea, e exercitarmos a lançarmos mão dessa pessoa viva quando entramos nesta palavra constante e ela se torna uma palavra viva, operando em nosso ser, fazendo todas as coisas claras, todas as coisas certas, simples, tudo espontâneo, fazendo com que sejamos encabeçados. Todos nós estávamos lá, perdido, a moeda perdida. Nós já abordamos comer no Antigo Testamento como a Páscoa, nós já abordamos comer no deserto, comendo na boa terra, e agora antes nós comer nos Evangelhos, eu gostaria de dar essa palavra adicionada antes de entrarmos na nossa comunhão que o irmão Lee nos deu, que é tão inspiradora e nos ajuda. Eu espero, à medida que nós passemos ela para vocês, que ela seja inspiradora e muito mais útil do que ela foi para nós,
para a maneira que entramos e nós ganhemos uma porção dobrada, que ela se torne uma inspiração intensificada para comer a palavra viva. O Senhor disse em João 5,40, mas essas palavras que vocês estão olhando, que vocês estão lendo, elas testificam a respeito de mim, mas vocês não querem vir a mim para que tenhais vida. Vocês pensam que nelas você tem vida, mas vinde a mim. Eu espero que toda a nossa comunhão, eu vou encorajá-los a você a irem a Ele dia após dia para permanecermos em sua presença. Essa questão de comer, eu fiz uma pesquisa rápida e explorei um pouco. Eu não fui de Gênesis a Apocalipse. Essa questão de beber está tudo na Bíblia. O Senhor sendo o sustento, a nossa necessidade, nós precisamos de 4 coisas. Precisamos de comer, beber, respirar e descansar. O Senhor é a realidade na qual nós descansamos. Ele é o ar vivo. Ele é a água que bebemos. Ele é o líquido divino e também é alimento. Essa questão de beber, especialmente a questão de comida, está em toda a Bíblia. Eu anotei alguns versículos apenas e eu vou parar no livro de Apocalipse. Eu vou mencionar um outro livro no Novo Testamento, que é João, com aquele capítulo, apenas um, onde o Senhor é tão vívido ali. Ele disse em João 6, eu sou o pão. De qualquer forma, vamos voltar antes de entrarmos em João 6, no Apocalipse 2 e Apocalipse 22. A Bíblia começa com alimento e a Bíblia termina com alimento. O encorajamento é que nós o comamos. Comamos o Senhor Jesus como realidade do alimento. É claro, eu anotei alguns versos. Eu devo ter dito no passado, não tenho certeza. De qualquer forma, se você olhar em Gênesis 2:9, a árvore da vida. Então, se você olhar em João 3, Gênesis 3, de 1 a 6, onde o diabo tenta a mulher sobre essa questão de comer. Então, se você olhar em Gênesis 3, também você pode olhar em Gênesis 3, 12 e 13. Então, em Gênesis 9, versículo 3, então, na questão de comer com Abraão, eu não tenho certeza se vocês percebem que quando Ló foi levado cativo pelos 4 reis, foram os 4 reis, eu sempre confundo isso, foram os 4 reis que derrotaram os 5 e que levaram Ló. Eu também que estou correto. E também disse que eles levaram Ló e levaram o alimento deles. Então, Gênesis 14, com Abraão e Ló, eles falam sobre comida. A comida está ali. Por que é isso? Deve ser importante. Então, no capítulo 18, de 5 a 8, é claro, nós temos Abraão preparando para aqueles 3 que o visitaram, um sendo o filho do homem na sua status pré-encarnação. Então estou só avançando. Gênesis 12, em Êxodo tem a Páscoa. Êxodo 16, 3 e 4 tem o maná. Êxodo 17 tem a água da rocha ferida. E a água interessante a respeito daquela água. Em João 17, em Êxodo 17 e Êxodo 33. Eu vou confirmar isso mais tarde. Em Êxodo 17, o Senhor diz, eu preciso entrar nisso com vocês um pouquinho mais. O Senhor disse, em Êxodo 17, eu estarei ali, eu estarei ali
diante de ti sobre a rocha. E o versículo 6, eu vou ler agora. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha. Ferirás a rocha. Enquanto ele está ali sobre a rocha, ele diz que você vai ferir a rocha. Por que o Senhor está ali? Em Êxodo 33, Moisés disse: Senhor, mostre-me a tua glória. E o Senhor diz: o que tem aí? O que tem ali? É uma rocha. Ele ficou sobre ela. Ele disse a Moisés, no versículo 21, quando o Senhor pediu para ele mostrar a glória, o Senhor disse: você não pode me ver a minha face, mas eu vou te colocar sobre a rocha. Mas ele disse: você não pode ver a minha face, porque nenhum homem vê a minha face e viverá. Aqui, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Ele disse: há algum significado. Então, quando a minha glória passar, eu vou te pôr sobre... vou te colocar na penha. A nossa posição deve ser significativa. Deve haver algo aqui muito significativo, porque o Senhor permaneceu sobre a rocha, então Ele quer que nós permaneçamos sobre a rocha. Em primeiro lugar, quando Ele está sobre a rocha, nós ferimos a rocha e a água viva flui. Então, para ver a glória do Senhor, nós temos que estar sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo. Essa rocha foi fendida em Êxodo 33 e Ele nos colocou lá. Em Êxodo 17:6, Ele está sobre a rocha. É muito significativo. E em 17:8, o comer aqui está em Levíticos 11, em Números 6, de 3 a 9, e Números 11, 4 a 9, com relação à Páscoa. Então, está lá em Números 11, de 4 a 9. Então, Deuteronômio, todo o Deuteronômio fala comer, comer, comer. Deuteronômio 6:3, com relação à boa terra. E Deuteronômio 8, eu volto ali. Eu devo ter essa porção aqui. Okay. Deuteronômio 6:3 diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra em que mana leite e mel. Na terra que flui leite e mel. Eu não terminei a leitura. Então, no capítulo 8, versículos 7 a 10, é sobre a boa terra e todos aqueles itens maravilhosos, os ribeiros de águas, as fontes, o trigo e a cevada, e etc, etc. Tudo comida. Então, capítulos 14, 15 e 16, tudo sobre comida. Então, em Juízes 14 e 15, com Sansão, comido. Ele tomou o mel do leão e ele comeu. Então, ouçam isso. No sentido negativo, em Ruth, houve uma fome. Em Ruth, eu pulei Josué e Juízes, agora estamos em Ruth. Em Ruth 1:6 diz, é muito interessante. Então, ela, se referindo a Noemi, com suas noras, e voltou da terra de Moabe. Da terra de Moabe. Porquanto nesta, ela ouvir que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Ouçam isto, dando para eles pão. Está tudo na Bíblia. Então, nós deveríamos
de fato prestar atenção a essa questão de comer, porque o Senhor dá muita importância, ele dá uma grande importância nessa questão de comer e de beber. Então, Luke, olhe aí em Esther, capítulo 1, onde havia um banquete, isso no sentido negativo, mas olhe no capítulo 5, Esther 5, 6 e 7. O alimento é usado para expor o inimigo dos judeus. Você lê Esther. De qualquer forma, eu poderia prosseguir, mas tem muitos versos. Você tem que tomar esse exercício, eu te encorajo a fazer isso. Apenas verifique todos os lugares diferentes onde fala sobre beber e comer, a maioria deles no sentido positivo. Também tem no sentido negativo. Em Neemias, em Daniel 1, há um evento positivo e negativo. De qualquer forma, e apenas te encorajo a olhar na palavra e ver todos esses lugares onde fala sobre comer e beber e assim por diante. Mas João 6, eu sou o pão que desceu, aquele que come de mim, está tudo ali. E as palavras que eu falo, elas são espírito, são vida. É muito. Então, novamente, como mencionei em Apocalipse 2, se você comer da árvore da vida, nós seremos recompensados. Comer nos anexou, comer está relacionado com uma recompensa. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, para que eles possam entrar. Então, comer está em toda a Bíblia. Vamos, então, entrar nessa questão de comer. Há muito aqui em Lucas. Vamos nos focar em Lucas 15. Eu estou agora abrindo lá. Em Lucas capítulo 15. É muito interessante. No capítulo 15... nessa questão com as 3 parábolas lá, com o pastor, com varrer, a mulher que varre, a mulher que busca, e o pai que se antecipa, aguardando o retorno do filho pródigo para que ele volte. O Senhor, no seu coração apacentador de amor e salvador, do pai e do filho, o apacamento do pai e a busca do filho, e o amor e a salvação do Pai, como aquele que está antecipando a todos nós, filhos pródigos, que retornem. Mas no começo ele fala sobre o Senhor comer com publicanos, com os coletores de impostos. Não vamos entrar em tudo isso em detalhe. Mateus era um publicano, um coletor de impostos para os romanos, dos judeus, dos seus próprios compatriotas, uma ocupação muito desprezada. E os judeus consideravam ou uniam Mateus com os pecadores. Então, o que isso mostra no começo do capítulo 15? Quem é elegível para a salvação? Todos nós, porque todos nós somos pecadores. Vocês têm essas parábolas, vocês têm essas 3 parábolas, com o pastor deixando as 99 e buscando uma. Eu sou tão feliz que o Senhor me buscou. Era uma ovelha rebelde. Eu não estava em coisas negativas, mas certamente eu era rebelde, querendo ser o melhor jogador de basquete que eu pudesse ser. Eu não pensava no Senhor, na Bíblia, eu só pensava naquela esfera que tinha 23 centímetros de diâmetro. 23 centímetros. É tudo que eu podia pensar, basquete. Eu era rebelde. Mas o Senhor, como pastor, Ele me buscou. Então, enquanto Ele estava me buscando,
a mulher estava varrendo, buscando pela dracma perdida. Eu sou a moeda perdida e todos nós somos essa moeda perdida. A mulher está varrendo nossos corações, nos santificando posicionamento, fazendo o nosso ambiente tão insatisfatório para que nós, o quê? Desejássemos o desejado das nações. Nós desistiríamos da vaidade e quiséssemos abraçar a realidade. Nós temos o pastor, então você tem o pastor buscando e também varrendo, buscando a ovelha perdida, deixando os 99. Então você tem um pecador que se arrependeu, que se arrepende. Ele desperdiça todas as suas posses em dissolução. Aí ele acha a si mesmo comendo as coisas que os porcos comem, anelando comer aquilo. Então você vê no final porque Kirmoli introduz essa matéria com essas 3 parábolas combinadas em uma. Por que ele fez isso? É porque comer é crítico. Ok. Então, vamos focar no pecador que se arrepende. Aqui diz. Ele disse, eu vou levantar. Ele caiu em si mesmo e disse, eu vou para a casa do meu pai. E eu vou dizer para ele, pai, eu pequei contra a terra e contra o céu. E apenas me faça como um dos seus jornaleiros. É claro que o pai o interrompeu esse falar sem sentido. Por quê? Você é meu filho. Nós somos filhos do nosso pai. Nós somos filhos de Deus, nosso pai. Eu não me importo como você sente, erros, coisas que não estão corretas. Aparentemente, o Senhor não responde a sua oração. O homem impotente, em João, ele estava há 38 anos naquela condição. Você acha que você pensa que Deus, o Pai, não sabia daquilo? E você acha que não estava no plano dele de salvar? Quando o Senhor foi ali e disse para ele ficar, se ele quer ficar curado? O ponto é que foi 38 anos. Por que o Pai aguardou 38 anos? Eu não sei, mas finalmente o Senhor entrou. Não pense que o Senhor não sabe do seu estado. Não pense que Ele não sabe como você se sente. Ele sabe. Ele vai cuidar dos seus filhos. Apenas Ele tomou, assim como Ele cuidou daquele homem impotente em João capítulo 5, que estava sentado na água. Os esforços e as obras que Ele... Em esforços e obras, né? Ele disse que eu vou pular quando o anjo agitar a água. Isso é tudo esforço. O Salvador, o Senhor Salvador é o que nós experimentamos, é a pessoa, e não tem esforço. Nós apenas nos abrimos. Voltemos para Lucas 15. Quando o filho volta para o pai fez 3 coisas. Ele colocou a melhor roupa, que significa que ele estava preparado. E também significa que o Senhor Jesus, como nossa justiça, como nossa cobertura exterior, foi preparado por nós por 3 coisas. Senhor, como nossa justiça, como nossa cobertura, foi preparada por nós desde a eternidade. E diz em Apocalipse 13 que o Senhor, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, no coração de Deus, o Cordeiro foi morto muito antes de nós nascermos, desde a fundação do mundo. E essa é a nossa abertura, nossa cobertura, a nossa justiça. Somos justificados por Deus. Não aceite a mentira de que você apenas é um pecador e está perdido. Não.
nós estamos justificados por Deus pela eternidade. Hebreus 9,14 é muito claro, o sangue é um sangue eterno com uma eficácia eterna. De qualquer forma, isso aqui não é o nosso encargo principal. Então, ele nos cobriu com justiça. Essa é uma justiça exterior objetiva. Colocou um anel no seu dedo, que significa que ele colocou um selo em nós. Há uma marca em você. Então, veja, eu vou dizer apenas isso. Cada ponto você pode entrar depois. Ele colocou sandálias nos nossos pés, que nos separa do mundo, desse mundo contaminado, corrompido, arruinado por Satanás. Nós pegamos poeira, sujeira, todos os dias, quando nós saímos, o que vemos, o que ouvimos, o que falamos, com quem nos interagimos. A filosofia desta era, nós precisamos ser separados disso. E como? É tipificado pelas sandálias nos nossos pés. O ponto principal é esse. Ele disse, comer o quê? O novilho cevado. O novilho cevado. Há um novilho específico, que é o Senhor Jesus preparado para nós comermos. O Senhor Jesus é a nossa veste, mas se você abrir aquela veste, você vê um corpo definhado, magro. Ele precisava comer. E o filho, provavelmente, ele poderia ter dito isso, eu não sei. Provavelmente ele poderia ter dito, papai, essa veste é boa, esse anel é muito bonito, eu preciso ser separado, olhe por essa sujeira, obrigado pelas sandálias, mas eu estou com fome. Todos nós temos, espiritualmente estamos famintos, precisamos ir ao Senhor e dizer, Senhor, estou faminto, e o Senhor vai dizer, sim, ok, coma de mim, aqui está o alimento, aqui está a melhor dieta para você, o maná. Segundo, aqui está a fonte, né? E aqui eu vou dizer dessa maneira, ele é a melhor dieta para você. Primeiro a Páscoa, depois o maná, terceiro a boa terra. Agora não estou dando a você qualquer outra coisa, apenas coma de mim e isso vai te satisfazer. Não coma as coisas, carreira, sobrevivência, o ego, carros, coisas materiais, posições. Não coma essas coisas. E o que nós recentemente estamos ouvindo é uma palavra tão oportuna. Não coma sua cultura, não coma o orgulho, não coma ambição, não coma esses apegos almáticos, não coma a lealdade da alma, não coma essas coisas. Coma e beba da água que te conduz para a vida eterna. Este alimento vai santificá-lo, vai te renovar, vai te conformar. Você terá uma mudança maravilhosa. Comer esta comida, o novilho cevado, na economia de Deus. Nós não temos esse conceito. De acordo com Romanos 12, nós não precisamos nos conformar a esta era, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Acontece que de uma maneira miraculosa, de uma maneira instantânea, não. Esse é um conceito natural e, na verdade, mundano. Você cresce de um infantil para um adulto por comer dia após dia, consistentemente, comer e beber, dia após dia. Um dia, se você pensar que um dia você vai ser transformado quando o Senhor voltar, e você será uma pessoa diferente, isso é contrário à economia de Deus e precisa ser erradicado do nosso ser. Aqui você tem o novilho cevado e você tem a morte do Senhor, porque
o novilho tinha que ser morto. João 29 diz: eis o Cordeiro de Deus, aqui está a Páscoa, aqui está a Páscoa, e o Cordeiro foi morto. Então você tem a redenção. Ele executou algo que é objetivo de 3 maneiras: o perdão dos pecados, a terminação do velho homem e a liberação da vida divina. Em João 12, 24. Quando você olha então para esse novilho cevado, você pensa de redenção, perdão de pecados. Do seu lado saiu o sangue e água. Sangue para a redenção e perdão dos pecados, e a água para vencer o poder do pecado, que absolutamente é a sua vida, como o grão de trigo que vai cair na terra e morrer para que ele possa produzir muitos frutos, que somos nós. Então aqui, com esse novilho cevado, você tem tanto. Você tem a purificação do sangue, você tem o receber do Espírito que dá vida, você tem o selar e o penhor em Efésios capítulo 1, você tem o selar de Deus que está sobre nós. Em toda a maneira nós somos possuídos por Ele. Nós de fato recebemos a nossa herança, sendo transferidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a maioria da nossa herança é que nós comemos Jesus todo dia. Vamos comer Jesus todos os dias. Que tratamento, que alegria, que descanso, que satisfação. Então, se você olhar em Romanos capítulo 10, você tem salvação. E como é que nós somos salvos em Romanos 10? Que Paulo cota, ele cita de Deuteronômio 30, 11. Eu penso que é versículo 6 até o 11. Você tem que... mas está ali, naquela... Então, a fim de nos salvarmos, nós temos que abrir a nossa boca e orar. Essa é a maneira de comer. Uma vez que você come, você abre a sua boca. Uma vez que você come, você é salvo. Então, quando você continua a comer, você é salvo de uma maneira diária. Não somente nós temos avessas para a nossa justiça exterior, redenção, justificação, santificação e perdão de pecados, o sangue é derramado. Então nós temos a transmissão de vida. Mas, você sabe, nós temos a separação dessa era maligna, e nós temos o selar. Então você tem o anel, a justiça, o anel, o selar, e as sandálias, a separação dessa era. Aí você tem o novilho cevado, nós temos a redenção, o perdão e a transmissão de vida. Tudo está lá, tudo se torna real para nós. Quando abrimos a nossa boca e dizemos, Senhor Jesus, novamente, enfatiza, abra sua boca com isso. Senhor Jesus, estou aqui aberto em Lucas 17:1, apenas um exemplo simples. Isso é Lucas 17:1. Disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Então, para minha salvação diária, para o meu comer diário, eu tomo este versículo. Senhor, ele disse aos seus discípulos, o Senhor está me falando comigo agora. Eu entendo. Eu vejo que você está dizendo que é impossível. Sim, é impossível. É impossível. É impossível para fazer aquele que tropeça. Senhor, é impossível. Mas, isso é uma advertência para mim. Mas, ai daquele, ai de mim, por quem o escândalo vem. Senhor, eu não quero ser uma causa de tropeço. Eu não quero experimentar isso. Ore e leia dessa maneira.
torne isto vivo, torne isto pessoal. results of eating the fattened De qualquer forma, agora, vamos olhar para alguns resultados de comer o bezerro cevado. Alegria, número 1. Quando você come a palavra, você está alegre. joyful. I mean, I love Você é alegre. durian, and I love this stuff. Não é alegre. Eu amo comer durian. Eu amo durian. Eu amo isda. E todas as mangas lá. Elas trazem alegria para minha alma. Elas são tão boas. São a melhor do mundo, eu penso. Mas não somente alegria. O que nós temos por comer? Nós somos fortalecidos, nós somos satisfeitos, nós temos suporte, temos conforto, poder, todas essas coisas. Nós temos todas essas coisas quando comemos. Quando nós as comemos, nós as digerimos, então nós as assimilamos em nosso ser. Então a alegria, o fortalecimento, o poder, o conforto, a satisfação, o sustento, nós somos sustentados para viver essa vida. Listen to this. De qualquer forma, então, And I mentioned this earlier. aqueles são como subprodutos, o nosso crescimento. Because I think I was Eu mencionei isso antes. at birth 6, 7, 8 pounds, I forget. Nós começamos o quê? Eu esqueci quanto que eu pesava, 3, 4 quilos. Agora tenho mais de 100 quilos. Mais de 100 quilos. Algo parecido com isso. It was done by Como é que eu, and eating daquilo e para aquilo que eu sou agora, como é que eu cheguei lá? Foi comendo um pouco a cada dia, comendo alguma coisa que é real, não coisas inorgânicas. O nosso crescimento não vem de comer pregos e placas. Eles não vão fazer nada. Eu tenho medo que às vezes alguns de nós estejamos comendo pregos, placas, caixas de papelão, sujeiras, eat by porque as coisas chegam até nós. our eyes. What we E ouçam, nós comemos por nossos ouvidos também. Nós comemos por nossos olhos. O que nós tomamos, o que nós ouvimos, o que vemos, o que falamos, todas essas coisas são formas de comer. Não coma as coisas inorgânicas. Se você olhar esse termo, o novilho cevado, isso não é um termo vazio. Isso é uma figura de Cristo sendo tomado dentro de nós como um alimento orgânico. Somente algo orgânico ou vivo pode fazer com que cresçamos, nem uma outra coisa. Então não dê ouvidos, como diz em 1 Timóteo, para mitos e analogias sem fim. E alguns desses mitos podem ter uma verdade parcial neles. Bom, ou pelo menos aparece daquele jeito. Caso contrário, por que você vai dar ouvido a isso? they're not organic. Ou por que você seria tentado a dar ouvidos a isso? Elas não comem essas coisas, elas não são orgânicas, elas não causam crescimento, elas não trazem descanso, paz, conforto para sustentar você, para te empoderar, fortalecer, te satisfazer. Elas não fazem isso, mas o novilho cevado ele faz. Dia após dia, apenas nos abrimos a ele. Aqui está o novilho cevado. Aqui está o novilho cevado. Você não pode ir lá e comer o novilho inteiro, pode? Você come um pouco. Eu vi como é que eles preparam aquela lechonbaca. Eles assam aquilo e vai e aquele fica girando aqui naquele espeto. Então eles cortam aquelas fatias, é realmente macio. E eles continuam daquele jeito. Eles comem isso pouco a pouco. Eu gosto daquilo. Eu não gosto de vacas. Sinto muito. Eu testei. Eles me dizem que é muito bom. Esse é o meu entendimento. Eu estou aberto para ser corrigido naquilo. Mas o que eu pensei, de qualquer forma,
é uma boa figura, se está correto ou não. Nós comemos o Senhor Jesus pouco a pouco, em cada dia, apenas venha a sua palavra. Uma das coisas na nossa história em 1958, quando o Mori trouxe essa questão de ler com oração e coisas iguais a essa para nos ajudar a entrar nessa palavra, isso não é algo que nós forçamos ninguém, mas nós sabemos que há algum benefício espiritual tomando a palavra, como eu dei a você um exemplo alguns minutos atrás. Por orar e ler com oração as palavras da Bíblia, ao orar essas palavras, então a sua leitura se torna rica, o seu entendimento se torna mais pleno, é mais fácil, e ele faz com que você queira orar e ler mais e mais a palavra. Então, aqui tem algo interessante. O filho pródigo e o filho mais velho ficou. Eles representam coisas, mas que não estão no nosso encargo. Mas não é interessante que o filho mais velho disse? Ele não mencionou a roupa. Se fosse eu poderia ter dito: oh, que veste bonita, me dá uma. Ele não mencionou o anel. Uau, esse é um anel bonito. E ele não mencionou as sandálias. Você sabe com que ele estava incomodado? Com o novilho cevado. Pense a respeito disso. Pense sobre isso. Ele disse: você não matou um novilho para mim, para que eu pudesse alegrar com os meus amigos. Espera, guarda um minuto. Por que você está reclamando sobre o novilho cevado? Por que você não reclama sobre a roupa? Veja, o maligno não quer que nós comamos, o diabo não quer que nós comamos. Há sempre um protesto ou uma frustração que é falada pelo filho mais velho contra comer. Comer é crítico na economia do Novo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento, eu dei a vocês alguns exemplos que eu listei ali. Comer é o centro, comer é o central. Coma Jesus todos os dias. Então aqui, o filho mais velho ele protestou com respeito ao novilho cevado e o pai teve que cuidar daquilo. O Senhor Jesus vai tomar conta de cada acusação do diabo se nós, ao invés de tentarmos a defender a nós mesmos, simplesmente trazemos cada um ao Pai. Não tente defender, não tente corrigir. O Pai simples diz, o Pai diz aqui, eu gostaria de ler isso, é muito interessante, que ele trouxe o novilho cevado, etc. Então o outro irmão mais velho vem, ele diz, o que diz? Eis que tantos anos te sirvo como escravo e jamais transgredi um mandamento teu. Isso é 15:29, Lucas 15:29. E nunca me deste um cabrito para que eu possa regozijar com os meus amigos. Mas quando esse teu filho vem, aqui está uma acusação, quando seu filho veio, que devorou o teu sustento com meretrizes, então você tem que voltar no versículo 13, e disse, Lucas 15:13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu por uma terra distante, e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o filho explica, vivendo com meretriz, no versículo 29. Você matou para ele um novilho cevado. Olha o que o pai responde no versículo 31. Filho, assim você frustra a situação. Você, meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Então não argumente. Ele disse, você sabe bem, mas nós temos que nos alegrar, porque teu irmão
Ouçam, não é uma questão de eu matei um novilho cevado, é uma questão de morte ou vida. Há duas bases aqui, estamos focando na morte e vida. É tudo com que nos importamos. Queremos estar fora da morte em vida. Queremos estar fora da morte pela vida. Este é o ponto principal. Então, se alguém está debatendo com você com alguma coisa, ou aquilo está errado, você não deve fazer aquilo, você não fez isso para mim, ou algo parecido com isso, nós não fazemos isso. Nós não permanecemos, nós queremos permanecer na esfera da vida. Este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 32. Tudo que nos importamos é em que esfera nós precisamos estar. Esta é a esfera da vida. Nós sempre queremos difundir, nós não queremos argumentar e debater. O pai disse, filho, tudo que eu tenho é teu. Mas eu quero permanecer na esfera da vida. Então ele diz, aqui eles preparam tudo, o novilho estava pronto. Isso é igual a uma festa de casamento em Mateus 22. Então, e também tem Lucas 14. Lucas 14. O homem estava lá que não estava com uma veste adequada de nupcial. Lucas 14. Veja, Lucas 14, versículo 16. Versículo 16 diz: certo homem estava dando uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo está pronto. E aqui teve aquele pessoal dando aquele monte de desculpa e etc, etc. E o Senhor disse: sai depressa. Sai depressa para as ruas e becos da cidade, disse o dono da casa ao seu servo. Em Lucas 14, 23. Saí pelos caminhos e sebes e obriga as pessoas a entrar para que minha casa fique cheia. Pois vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então nós temos que voltar para Mateus 22. Tem aqui lá alguém que está lá, que estava lá naquela festa. Mateus 22, 10. E saindo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, tanto maus como bons. Nós não sabemos quem é convidado. Simplesmente saia e convide quem quer que você encontre para a salvação. Não tenha um qualificador no seu ser. Esse aqui está qualificado, aquele tem tatuagem, esse está vivo de maneira absoluta, então eu não vou pregar o evangelho para ele. Isso não é com você, isso é com o Senhor. O Senhor sabe quem é que já está marcado, nós não. Simplesmente temos que ser fiéis para falar para todos. E se somos fiéis para falar a verdade. Lembre, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de morte ou vida ou morte. Somos fiéis ao ministério da verdade, ministrar a verdade de Deus a pessoas, com quem quer que elas sejam. Nós não estamos aqui para ministrar morte. O Pai disse que ele estava morto, agora está vivo. Não é uma questão de estava errado, agora está certo. Ele não disse isso. O Pai não disse que ele estava. O Pai não disse que ele. O Pai disse que ele estava morto. Tudo que nós nos importamos é que ele está vivo. É a experiência. Essa é a experiência de vida. Ele tem a experiência de vida. Então tudo que nós nos importamos com cada um que contatamos é que nós levamos a Jesus, que como o Espírito que dá vida e da realidade, a realidade da vida divina é tudo o que nós precisamos. Então olharmos em Mateus 22, tanto bem como mal. Então as vestes,
de acordo com a festa, elas estavam reclinando à mesa no versículo 11, e aquele estava sem uma veste. Se você olhar para a nota de rodapé, diz, é muito interessante, ela diz que o homem não estava vestido com uma veste nupcial. Eu estou lendo na terceira frase nessa nota. O homem vestido com uma veste, o homem não vestido com uma veste nupcial era salvo. Caso contrário, como é que ele poderia estar na festa? Como é que ele pode estar ali? Ele é salvo porque ele tinha vindo para aquela festa. Ele tinha recebido Cristo como sua justiça para que ele pudesse ser justificado diante de Deus, mas ele não tinha vivido Cristo em sua justiça subjetiva para que ele pudesse participar do desfrute do reino dos céus. Então, nós temos a roupa exteriormente para a nossa justiça objetiva, mas ele não viveu a justiça subjetiva. Então, aquela veste nupcial era necessária para ter o outro aspecto, isto é viver a justiça subjetiva, como fala em Apocalipse. Então o Senhor diz, amigo, como é que você entrou sem essas vestes nupciais? Então vamos deixar tudo para o Senhor. Amigo, como é que você entrou aqui? Aconteceu isso, aquilo. Não argumente. Queridos santos, simplesmente vamos deixar essa questão com o Senhor. Aqui está, Mateus 22:12. Eu digo, amigo, como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Ele é salvo. Então disse aos seus servos, atai-o nos pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. O versículo 14 diz, por quê? Ele significa que tem uma explicação dos versículos anteriores que ele falou. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são salvos, mas somente poucos desfrutam dessa festa nupcial. Queridos santos, não julgue antes do tempo. Isso que Paulo disse em 1 Coríntios. Apenas desfrute o Senhor, deixe que o Senhor separe as coisas que têm que ser separadas no seu tempo. Então a festa está aberta para todos. Nem todos receberam como esse fez. Deixe-me dizer algo sobre nesse tempo que sobra. Deixe-me dizer sobre... Eu tenho meu relógio aqui. Deixe-me dizer algo sobre nos lembrarmos do Senhor na mesa do Senhor. Eu tenho aqui em Lucas 22, ele estabeleceu a nova aliança no seu sangue. Ele diz, e tomando um pão, é muito interessante. Lucas 22, 19 e 20. Aqui diz, e tomando um pão, tomou um pão e deu graças e o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Fazei isto. Fazer o quê? Tomar esse pão e em lembrança e em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou, isso é Lucas 22, 20, tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança estabelecida no meu sangue, que é derramado por vós. O que o Senhor quer que nós fazemos na mesa do Senhor? Primeiro,
dar a ele a preeminência, o primeiro lugar. Número 2, uma adoração real. A adoração real é comer dele. Essa é a real adoração. Mesmo nessa mesa, nessa mesa é tudo sobre alimento, é sobre a questão de comer e beber. É o novilho cevado. O novilho cevado está ali sentado na mesa. É tão lamentável que muitos têm o que eles chamam de comunhão, fazem isso uma vez por semana, é um ritual, é uma rotina. Eles não têm a percepção de que a verdadeira adoração ao Senhor que o Senhor quer no partir do pão semanal. Paulo diz isso em 1 Coríntios 16, o primeiro dia da semana, em João 20, o primeiro dia da semana em sua ressurreição. O primeiro dia da semana é quando nós nos reunimos, e quando nos reunimos fazemos algo para nos lembrarmos do Senhor. O que fazemos? Nós comemos e bebemos dele. Essa é a provisão de Deus. A provisão de Deus é que o seu povo coma dele. Eu apenas volto para dizer o que eu disse no começo. Comer dele, primeiro foi simbolizado com Gênesis 2:9, a árvore da vida. Então eles desobedeceram, eles tiveram a Páscoa, então eles foram para o deserto, e eles vaguearam ali por 38 anos. Os primeiros 2 anos pareciam estar ok, mas 38 anos eles não tiveram um verdadeiro comer. Eles anelavam, né? Eles queriam os pepinos, as cebolas, os alhos silvestres, os melões e o peixe, 6 coisas. Então, não se desvie com aquelas coisas. No deserto, relacionado com o tabernáculo, coma o maná. Aquilo vai te introduzir na boa terra, onde você pode construir um tabernáculo sólido, chamado templo, e por laborar na boa terra. Então você tem que comer nos evangelhos. Então agora podemos ver o comer de uma maneira progressiva, começando em Gênesis 2, com uma única meta, e esta é para o edifício de Deus. O nosso comer é para a edificação de Deus, pela manifestação de Deus, para o descanso de Deus, para a noiva de Deus, para a satisfação de Deus, como guerreiro de Deus para lidar com Satanás, o diabo. É por isso que comemos. E este comer rende a ele uma verdadeira adoração. E essa adoração é simbolizada por lembrarmos dele em sua mesa. Isso é o comer. De qualquer forma, eu penso que podemos parar aqui. Eu espero que tenham sido encorajados. Sabe como diz em 2º livro de Reis 22, você encontra o livro diariamente, o livro da lei. Vocês sabem, Ilquias disse para Safão, eu encontrei o livro da lei, eu encontrei o livro. Eu espero que todo dia na sua experiência você encontre o livro, e deixe deixar vocês com isso. Eu estava pressionado, agora eu vou abrir em Isaías. Eu estava nisso. Eu quero ler Isaías 29. Aqui diz, você tem que voltar, Isaías 29:18, mas você tem que voltar em 16, 17 em diante. Mas aqui diz, versículo 13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Você tem que entrar na palavra por você mesmo. Ó Senhor, o Senhor vai te impressionar como uma luz viva. Então, aqui está o temor adequado, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Olhe no versículo 18, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, é o que diz, eu estou lendo, e os cegos, livros da escuridão, das trevas, as verão. Você tem que entrar no livro, caso contrário você vai estar em trevas. Você está em escuridão,
estará em trevas, estará cego. And so anyway, Sabe, de qualquer forma, verses apenas vemos aqueles versículos que falam sobre letrados e iletrados. anyway, De qualquer forma, I missed it here. I thought eu perdi eles aqui, eu pensei que estava aqui. okay. Ok, That's not the de qualquer forma, it is here. aqui está It's aqui, in verse versículos 11 e 12. just prior to just Antes, verse 13, which is antes do versículo 13, que eu acabei de ler. 11 and 12. Then Vou ler o 11 e 12 agora. Aí eu vou parar. all the vision will be to you. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, Which when they que se dá ao que sabe ler, dizendo: please read this. lê isso, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. A lot. Então, para muitos, a Bíblia é um livro selado. Why? There's a Por quê? Porque tem muitas razões. then the book Ok? Então o versículo, o livro, será dado para aquele que não sabe ler, dizendo: por favor, leia. the book will be Ele vai, illiterate saying, please read this. por favor, leia. E ele vai dizer: eu não sei ler. Then Então, says that's meant no versículo 13, verse 13. So I read diz, eu vou ler ali atrás. 11 and 12, then 13. Eu deveria ler 11, 12 e 13, então 18. Anyway, De qualquer forma, queridos santos, a todos os dias, valorizem o livro. we'll stop. Ok? Amen. Paramos aqui. Amém.